A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 25. Eu vou ler para os irmãos o versículo 23. E acalma o teu coração, porque tem alguns irmãos e algumas irmãs aqui que estão temerosos diante de alguns bochichos que você já sabe que estão sendo articulados contra você. Só que Deus manda dizer para você, Ele é onipresente, onisciente, onipotente, Ele desmascara, Ele tira a capa e Ele faz a terra vomitar tudo que está oculto. Então não tem nada que aconteça na sua vida que saia do controle de Deus. O que você tem que fazer agora é só acalmar, porque Deus está entrando com uma grande justiça na sua história. Quando nós pegamos o livro de Provérbios, no capítulo 25, lá no versículo 23, a palavra de Deus ela fala o seguinte para a gente. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida provoca o olhar irado. Então, antes de chegar a chuva, sempre vem vento. Então, aqui na palavra de Deus fala, olha, como o vento norte traz a chuva, assim a língua fingida, ela provoca olhar irado. Então, a gente precisa sempre ter a concepção de que todas as vezes que a verdade chega diante da nossa história, a mentira ela é dissipada, ela se desmancha, ela acaba, ela morre. Mas enquanto isso não acontece, ela vai provocando olhar irados de outras pessoas. Porque muitas pessoas passam a nos conhecer de uma forma negativa. A pessoa não conhece você, mas alguém falou de você para ela de uma forma pejorativa, negativa, e essa pessoa começa a ter antipatia de você sem te conhecer. Porque ela começa a ter uma concepção de um caráter que você não carrega. Ela começa a ter uma concepção de uma pessoa que denota uma certa desconfiança, que denota para ela uma falsidade, dependendo daquilo que foi lançado no seu nome, foi lançado sobre a sua vida. E a pessoa que faz essa maldade, que é o fofoqueiro, ela sabe muitas vezes articular muito bem as palavras. Então ela vai induzindo a outra pessoa ao ponto da outra pessoa ter um olhar irado contra você. Às vezes se vitimizando, como se você fosse o bruxo e a bruxa da história, como se você fosse o contendeiro da história, como se você fosse o bandido da história. E assim ela vai articulando e vai induzindo a pessoa a ter uma antipatia, a ter raiva de você. Só que o nosso Deus, irmãos, ele não dorme. Ele não tosqueneja. Quando fala isso na palavra, o que ele está querendo dizer? Que Deus não pisca. Então não existe nenhuma fração de segundos que Deus venha perder a atenção sobre a sua história. Nós não conseguimos compreender como ele consegue fazer isso. Porque no meio de trilhões de pessoas, ele não perde o controle da vida de ninguém. Quando nós analisamos o ecossistema do mundo, quando nós analisamos tudo aquilo que Deus faz, por mais que a física tente explicar, por mais que a ciência tente trabalhar, por mais que o homem se empenhe na ciência para poder decifrar, o mundo é muito complexo. Então nós nunca podemos pegar um filósofo 100% dono da razão, não podemos pegar um teólogo 100% dono da razão, não podemos pegar um pregador 100% dono da razão, porque nós não vamos conseguir. Porque por mais que o homem estude, o mundo ainda é muito complexo. Por mais que exista hoje em dia uma tecnologia avançada, uma ciência apurada como nós temos, quantas doenças aí foram controladas, quantas doenças foram banidas ao longo da existência da humanidade que a ciência conseguiu descobrir a cura, porque Deus vai capacitando o homem. Mas quando você pega a vida marinha, por exemplo, existem várias espécies de peixes que nunca foram descobertos. Existem vários micro-organismos que o homem nem sabe que existe. Eu acredito que ainda existam animais ainda que sejam terrenos, que sejam terrestres, que o homem ainda não descobriu. Então, é tudo muito complexo. Quando você olha a água, você vai estudar a água, vai falar lá insípida, inodora e tal, né? A gente estuda isso na ciência. Aí você descobre que existem as fontes que traz a água, mas e o complexo de tudo isso, a existência de tudo isso? Quem que fez tudo isso? Então, a gente achar que a gente tem entendimento de tudo, ou que o nosso Deus é um Deus limitado, seria uma pequenez muito grande. Nós somos um ser pequeno diante de Deus. Nós temos a nossa pequenez diante do Senhor, diante do Criador. Mas a gente reduzir o poder de Deus diante das dificuldades que a gente passa, é uma pequenez muito grande, é uma falta de fé muito grande.
Então nós precisamos entender que por mais que falem, por mais que lancem calúnias, por mais que tentem vender a gente, por mais que tentem denegrir a nossa imagem, por mais que tentem pegar pontos do nosso passado, porque os demônios, eles são acusadores, eles vão lá no seu passado, coisas que você já fez. Aí você vai falar assim dela, por que eles fazem isso? Por que eles vão no passado? Porque eles não têm controle sobre o seu futuro. Tem coisas que os demônios não sabem que você vai viver no seu futuro. Eles não têm acesso, eles não têm conhecimento do teu futuro. Eles conhecem alguma coisa superficial. Eles conhecem algo que Deus falou para você. Porque eles escutam tudo que nós falamos, mas eles não conseguem ler os nossos pensamentos. O único que lê o seu pensamento é Deus. Então, como eles não têm noção do que Deus vai fazer no seu futuro, eles sabem, por exemplo, que você vai casar, sabe que você vai ter uma família, sabe que você vai ter um filho que às vezes é um menino, uma menina. Eles podem saber algumas coisas desse tipo, mas na íntegra, no profundo, Deus não revela tudo. Como Deus também não revela tudo para nós. Porque tem coisas que nós não vamos conseguir guardar segredo. Tem coisa que nós não vamos conseguir absorver diante daquilo que Deus está fazendo na nossa história. Então, como eles não têm controle sobre o seu futuro, eles não vão poder te acusar. Olha, lá no futuro, você vai fazer isso, isso e isso. Eles não vão falar para você isso. Eles vão pegar o quê? O passado, que já foi feito. Então, se você pegou um peixe lá, que era da vizinha que estava na janela, ele vai falar, olha, você pegou o peixe da vizinha lá na janela. Você não podia ter feito aquilo ali é roubo. Você não vai entrar no reino do céu. Deus não gosta mais de você porque você roubou aquele peixe. Você lembra o que você fez quando você tinha 5 anos? Você lembra o que você fez quando você tinha 15? E aí ele vai te acusando de coisas lá do seu passado para deixar você depressivo, para deixar você desesperado, para deixar você envergonhado. Porque a intenção do demônio é te envergonhar. Te deixou envergonhado, te deixou cativo. Te deixou cativo, te deixou coagido. Então eles vão agindo desse jeito. Sempre levando você para o passado. E Deus sempre fala pra gente, esquece o passado que eu estou fazendo coisas novas. Esquece o teu passado porque eu sei do teu futuro. Esquece o que você já fez lá atrás porque eu já te perdoei. Não é nem pra gente ficar lembrando, porque Deus já esqueceu. Nós é que ficamos trabalhando a nossa mente com coisas do passado. Você vai falar assim dela, nem as coisas boas? Nem as coisas boas, irmãos, não pode. Porque sabe o que ele faz? Você está num processo de crescimento com Deus, de libertação. Um processo de desenvolvimento. E você viveu algo muito bom no seu passado. Só que Deus tem um futuro muito maior do que o que você viveu lá atrás. Eu vou dar exemplo material para você entender. Suponhamos que você era rico e que você tinha um patrimônio de 2 milhões atrás. E agora você está que nem Jó. Você está numa situação que você não tem esses 2 milhões mais. Só que Deus tem um futuro para você de 8 milhões de reais. Aí os demônios fazem o que com você? Falam, olha, você tinha 2 milhões de reais lá atrás. Agora você está servindo a Jesus. Olha o que ele fez com o seu cenário. Agora você não tem nada, você não tem marido, você não tem filho, você não tem esposa, você não tem saúde, você não tem casa, você não tem roupa, você não tem nada. Você não tem comida, você não tem dinheiro no banco, você não tem nome, você não tem renome, você não tem documento, você não tem nada. Ele começa a te acusar. Então ele pega muitas vezes coisas boas que você viveu lá atrás para acusar o período da provação do processo que você está vivendo agora. Porque enquanto você está vivendo esse processo com Deus, Deus está preparando o teu futuro. Então, quem consegue viver esse processo com Deus, vive o propósito depois. Então, todas as vezes que você passa pelo processo, você vive o propósito. E eles sabem disso. Eles sabem que Deus é honesto, que Deus é justo. E Deus não vai deixar você passar por um processo sem a sua recompensa lá na frente. Então, nem as coisas boas lá atrás que nós vivemos, nós devemos ficar, idolatrando aquilo. Porque isso é idolatria, você começa a colocar isso acima do Deus que você serve. E a intenção de Deus não é essa. A intenção de Deus é fazer você crescer. É fazer você amadurecer diante do processo para que você venha superar todos os problemas, para que o seu emocional seja fortalecido, que nós não controlamos o emocional, mas Deus nos ensina a controlar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Você vai falar assim, nós controlamos a nossa emoção. Não controla, não. Se eu, por exemplo, chegasse perto de você agora e montasse uma situação e te assustasse, você ia se assustar. Se você tivesse controle sobre a sua emoção, você não ia sentir susto. Falar, não, ela tentou me assustar, mas eu não vou me assustar. Então tem hora que vem determinados ventos na nossa vida que nos assustam sim, e nós não controlamos a nossa emoção. Se alguém tirar você do sério, às vezes você está num dia de paz, tranquilo. A pessoa vem, cutuca uma ferida antiga sua. Se você não tiver
controle sobre os seus pensamentos e as suas atitudes, a tua emoção vai aflorar e você vai socar a cara dessa pessoa. Porque a pessoa está tocando num ponto ali que te trouxe dor e que às vezes até faz nascer em você ou trazer de volta à vida aquela ira que Deus já cessou na sua história. E aí você fica com raiva naquele momento, você soca a pessoa. Então, nós não controlamos as nossas emoções, mas nós controlamos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, e Deus nos ensina isso. E a oração, ela é excelente para a gente poder controlar os nossos ímpetos. Tem dia que você está mais irritado, você pode perceber que é justamente o plano espiritual que fica te cutucando, te trazendo ira, para que você já comece a sua semana, por exemplo, irado, com raiva, irritado, achando que a sua semana vai ser a mesma coisa, achando que nada está acontecendo. Você está cansado da mesmice, você está cansado da sua rotina, você está cansado de tudo. E enquanto eles vão cutucando a gente desse jeito, eles estão usando ferramentas que eles têm, que são pessoas que dão legalidade para eles trabalharem à vontade, né? Que são os cavalos, que eles montam e fazem o que querem, indo em vários lugares para falar mal. Só que Deus contempla tudo, irmãos. Deus vê tudo, absolutamente tudo. E Deus manda dizer para você: acalme o teu coração. Porque essa pessoa está indo em vários lugares que você frequenta para denegrir a tua imagem. E está trazendo ira aos olhos de muitas pessoas a seu respeito. Fazendo com que várias pessoas venham ter uma visão distorcida daquilo que você realmente é. Mas o nosso Deus, ele não dorme. O nosso Deus, ele não tosqueneja, ele não pisca. Então não existe nenhuma fração de segundos que tire a atenção de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então não tem nada dentro da sua história que Deus não venha ter controle sobre ela. E ele manda falar para você, diante de tudo aquilo que está sendo arquitetado, diante de tudo aquilo que a pessoa está fazendo no intuito de destruir você, eu vou transformar tudo isso em bênção ao seu favor. Porque Deus vai chegar agora com uma grande justiça para brecar essa língua. Porque a língua, ela é chicote do corpo. E você acaba muitas vezes apanhando diante daquilo que você fala. Por isso que Deus fala para a gente ter sabedoria, não falar antes do tempo, se calar. Porque o silêncio muitas vezes é uma resposta diante de uma situação. Tem hora que nós estamos certos, a gente quer se justificar e Deus fala: não fale nada, porque eu vou falar por você. Que é isso que ele vai fazer agora. Ele vai falar por você diante dessa situação tenebrosa que a pessoa está armando e arquitetando. Então Deus manda dizer para você: já faz dias, já faz meses que a pessoa está agindo desse jeito. Só que agora Deus está chegando para dar um basta nessa situação. Deus está tendo um encontro com esse falador, com esse fofoqueiro, com essa fofoqueira. Deus está indo ter um encontro com essa pessoa que só traz intriga. É uma pessoa que acha que pode fazer o que quiser, que pode falar o que quiser, que está acima da lei, que pode chegar e denegrir você do jeito que ela quiser, montar uma imagem distorcida daquilo que você realmente é e ficar por isso mesmo. Mas não fica, porque o nosso Deus, ele é vivo. Então são os demônios dando força, os demônios capacitando, os demônios colocando palavras torpes na boca da pessoa, fazendo a pessoa inventar histórias a teu respeito que não vai ter sustentação. Não vai ter sustentação. São simplesmente palavras sem causa. São fofocas sem causa. São mentiras sem causa. Então Deus manda você acalmar. Porque tem alguns irmãos e algumas irmãs aqui que você estava desesperado por causa disso. Você fala: Senhor, a pessoa está denegrindo a minha imagem, está me complicando. E eu não estou vendo resposta. O Senhor está falando que está fazendo, o Senhor está falando que está fazendo justiça, o Senhor está falando que está movimentando, que o Senhor está indo, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está fazendo justiça. E eu não estou vendo nada. Só que agora você vai acalmar. Porque você não está vendo nada, mas o nosso Deus está vendo tudo. Então, em todos os lugares que ela foi denegrindo a tua imagem, falando mal de você, sabe, tentando colocar pessoas contra você, fazendo com que pessoas olhassem para você de uma forma irada, né, um olhar de ira, Deus manda dizer para você: vai olhar agora com um olhar diferente. Vai ver você agora e vai contemplar o seu caminhar, o seu andar de uma forma diferente. Porque agora Deus está chegando para justificar você diante de toda essa situação. Irmãos, quem muito fala do outro, muito tem a esconder. Geralmente a pessoa que denigra a imagem da outra é porque quer ser a outra.
Como ela não consegue ser a outra de jeito nenhum, ela precisa denegrir essa imagem. Tem lugar que essa pessoa não quer que você chegue. Tem porta que essa pessoa não quer que você entre. Só que não adianta agir desse jeito. Porque aquilo que Deus já designou para você viver, aquilo que Deus já designou para você passar, a porta que vai ser aberta para você adentrar, quem é que vai fechar essa porta? Deus fala lá em Apocalipse que a porta que ele abre ninguém fecha. Está lá na igreja de Filadélfia. Então, acalma o teu coração, porque tudo aquilo que foi arquitetado, que foi feito, que está sendo feito, que é uma pessoa invejosa, uma pessoa que está tentando, assim, sabe, fechar todos os teus caminhos mesmo, para que você não venha receber alguns benefícios, para que você não seja abençoado, para que você não venha receber os milagres que Deus tem para te entregar. Só que nada do que ela fizer vai determinar o teu futuro. Porque o teu futuro já foi determinado por Deus. É Deus que escreveu a sua história. Então não adianta o inferno querer levantar, porque ele não sabe o que vai ser feito no teu futuro. Eles têm uma noção mais ou menos do que está programado, o que está projetado. Eles podem revelar para a pessoa o que vai ser feito? Pode. A consulta aí ao inimigo está aí. Consulta quem quer. Vai pedir ajuda para o inimigo quem tem vontade de ir, mas vai pagar o preço disso. Eles dão com uma mão e tiram com a outra. Só que o que acontece diante dessa história? Vai fazendo, vai arquitetando, vai investigando, vai criando situações que não existem, vai tentando brecar essas portas. E Deus manda falar para você, tá tendo esforço à toa. Tá gastando dinheiro à toa. Tá perdendo tempo à toa. E tá simplesmente, sabe, se expondo. Que a melhor parte é essa, porque Deus deixa os inimigos se alargarem. Às vezes a gente não entende, Senhor, mas são muitos meses, é uma situação constrangedora, a pessoa não para de falar, a pessoa não para de ir nos lugares que eu frequento, a pessoa tá indo em todos os lugares fazer um monte de coisa contra mim. E a gente não entende por que Deus está deixando ir. O que Deus está fazendo com isso? O nosso Deus, ele é o quê? Estratégico. Então ele está permitindo que a pessoa vá nos lugares, porque ela está se expondo, não tá? Ela está indo lá se expor. Então ela chega com um ar de autoridade, com um ar de pessoa boa, a que tem caráter, a que tem influência, a que pode, a que acontece, e ela tá falando. E assim ela vai falando, tá gastando energia e ao mesmo tempo tá achando que tá abafando. Aí o que acontece mais pra frente? Deus vem e começa a tirar a capa e as máscaras dessa pessoa. Todos os lugares que ela foi, que ela falou mal de você, Deus entra lá e te justifica. E a pessoa se expôs. E aí a pessoa começa a passar por um processo que ela quis que você passasse por esse processo, ela acaba caindo na própria armadilha dela, e ela é que passa a ser mal vista, e começam a ter o olhar de ira contra ela. Porque ela foi nos lugares se expor, ela foi lá falar de uma pessoa que é santa, ela foi lá falar de uma pessoa que tem vida com Deus, ela foi falar de uma pessoa que é honesta, ela foi falar de uma pessoa que não mexe com a vida de ninguém, que não fala de ninguém. Ela foi falar de uma pessoa que paga suas contas. Ela foi falar de uma pessoa que tem responsabilidade, uma pessoa que é gentil, que trata todo mundo bem. Que todo mundo que chega para você pedindo ajuda, você dá. Foi falar de uma pessoa que todas as vezes que alguém precisa de uma oração, você está ali disposta a orar. Que você não nega o nome de Deus. Então, irmãos, é diferente. Se ela falasse de uma pessoa torta, de uma pessoa desonesta, ela ia ter até uma certa força. Porque realmente ela ia falar de alguém que não tem caráter. E a pessoa que não tem caráter ia acabar mostrando que não tem caráter. Quando a pessoa faz isso, chega como santa e santo num lugar e começa a falar de alguém que tem vida no altar, é muito complicado, porque na hora que a máscara começa a cair e Deus começa a apresentar o povo dele, a pessoa passa vergonha. Porque não tem justificativa. E Deus manda falar para você, acalma teu coração, porque todo mundo vai ver que o que ela fez contra você era inveja. Tudo que a pessoa arquitetou contra você, a máscara vai cair de um jeito que vão descobrir tudo que está oculto, vão descobrir que essa pessoa não tem caráter e vão descobrir principalmente que o que ela fez contra você, tudo que ela arquitetou até agora era por pura inveja. Porque se ela não tivesse inveja de você, ela não faria isso. Então você está incomodando de algum jeito. O seu jeito incomoda, sua beleza incomoda, sua voz incomoda, aquilo que você faz para Deus incomoda. Tudo aquilo que Deus te dá, a maneira como Deus te abençoa te incomoda. Então ela está incomodada e ela não está conseguindo destruir você.
A maior raiva dessa pessoa é isso. Por isso que Deus nos sustenta diante de algumas situações, é igual o bambu, né? Vem o vento, a gente enverga, bate lá embaixo e volta. Mas Deus não deixa arrancar a raiz. Ele vai nos sustentando. Porque ele tem propósito com tudo isso. Só que Deus manda dizer para você, viu o seu cansaço? Você está numa fadiga enorme. Você está exausto, você está exausta, você está cansado, você está cansada. Você vai falar assim dela, eu sei que ela está falando, mas eu ainda não tive provas de nada. Não se preocupe. Porque Deus sabe fazer chegar no seu ouvido o que foi falado. Deus sabe calar a boca dessa pessoa. Deus te justifica nos lugares que você não está tendo condições de se justificar. Não tente falar nada. Finja que essa pessoa nem exista. Melhor coisa que você faz. Vai nos lugares, nem toca no nome da pessoa. Finja que essa pessoa não existe. Não existe. Que você não conhece, que você não sabe. E deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Irmãos, uma das armas mais poderosas que Satanás usa é a língua. E você desmanchar algo que foi falado mal contra, né, contra a sua pessoa, ou contra a sua família, ou alguém que você ama, você limpar a imagem é muito difícil. Você provar que você não fez aquilo, você provar que você não é aquilo, é desgastante. É desgastante. Eu passei por um processo desse há muitos anos atrás, eu gosto muito de falar do meu testemunho. Quando eu vivia um processo de relacionamento abusivo, que eu tive que entrar na justiça para pedir os direitos das minhas filhas e o meu direito também. Naquela época não tinha Lei Maria da Penha, que hoje a lei ajuda bastante. Naquela época não tinha. E a pessoa foi em todos os órgãos da época, dentro de processo, inventou tanta mentira a meu respeito, que quando eu vejo uma pessoa hoje mentindo descaradamente, eu começo até a rir, me dá crise de riso. Porque o nosso cérebro ele não foi projetado para mentira. Nós somos a semelhança do Senhor. Deus não faz nada errado. Não tem nada errado com o projeto de Deus. Se nós somos a criação de um Criador que é 100% santo, o nosso cérebro não foi projetado para mentir. E uma pessoa que mente, ela é manipulada pelos espíritos malignos que nós chamamos de demônio. Eu não sei como você chama, se é de Beelzebul, se é de Satanás, não sei como que você chama. Então, a pessoa tem um trabalho enorme, sabe, gasta uma energia enorme para poder criar mentiras. E ela fica viciada em mentir. Porque ela quer entrar em vários grupos, ela quer ser aceita em determinados lugares e ela tem necessidade de mentir. Por isso que nós temos que corrigir os nossos filhos desde pequeno e não achar bonitinho a criança mentir, porque é de pequeno que Satanás vai tomando conta. Vai crescer ali uma criança mentirosa, um pré-adolescente mentiroso, um adolescente mentiroso e um adulto perigoso diante da mentira. E a mentira ela é destrutiva principalmente para quem conta ela. Porque uma hora ela não se sustenta. E a pessoa gasta uma energia enorme. E a pessoa vai criando várias mentiras, vai criando várias calúnias a respeito dos outros. Chega uma hora que ela não consegue sustentar as mentiras que ela conta. Ela conta mentiras sobre a própria vida dela, ela inventa um monte de teatro, com cada lugar que ela vai, cada grupo que ela se relaciona, ela monta um personagem. Chega uma hora que ela não consegue sustentar todos. No meio da família ela é de um jeito, no meio do grupo escolar ela é outro, no meio do ambiente de trabalho ela é de outro jeito, com os vizinhos ela é de um jeito. Vai criando máscaras para tudo quanto é lugar que vai. E o nosso Deus chega num determinado momento, que a ira dele é demorada, mas quando ele se ira, dura por um instante, mas é fulminante muitas vezes. Ele chega para desmanchar o emaranhado do inimigo. Então ele vem justamente para limpar, para tirar toda a poeira, todo emaranhado, tudo aquilo que está confuso. Porque as coisas de Deus não têm confusão. Com Deus é sim, sim, não, não e acabou. Então nós precisamos sempre acalmar diante de Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, e que por mais que falem, denigrem a nossa imagem, por mais que falem do nosso trabalho, daquilo que nós somos, ou que muitas vezes envolva até os nossos filhos, envolva a nossa casa, o nosso Deus tem capacidade de chegar e de desmanchar. E Ele não deixa isso criar uma força além de um determinado limite. Então Deus manda dizer para você, eu estou colocando limite nesse falatório. Eu estou colocando limite nesse fofoqueiro, nessa fofoqueira. Isso só foi até aqui. Daqui em diante não vai ter força mais, não vai progredir mais, porque Deus está tendo um encontro com essa pessoa.
Deus já tem falado para não tocar, Deus já tem falado para parar, Deus já tem usado meios e bocas para falar que a sua vida é santa, que é Ele que toma conta, e a pessoa não para, porque o intuito dela é te destruir. E a inveja dela é tão grande que ela não consegue parar, é algo compulsivo. A mentira é como se fosse uma droga, uma heroína. O cérebro fica viciado em mentir. E a pessoa não consegue parar. Ela não consegue encarar a própria vida dela, ela não consegue encarar os fracassos dela, ela não consegue encarar as dificuldades que ela tem, as limitações que ela tem. Então é mais fácil mentir. Ela necessita do aplauso do outro. Para que ela seja aplaudida pelo outro, para que ela seja reverenciada pelo outro, bajulada pelo outro, ela tem que inventar uma história. Então ela tem que colocar a profissão dela lá em cima, como se fosse a melhor profissão do mundo. Às vezes não tem poder nenhum, não tem poder aquisitivo nenhum. Não tem poder intelectual nenhum, estudou tudo que alguém estuda normalmente. Não tem poder assim. Mas ela chega e trabalha de um jeito na vida dos outros como se ela fosse superior a tudo. Como se ela fosse, sabe, o poder do poder. E tem uma profissão que às vezes tem gente que faz assim com muita mais seriedade que ela, trabalha de uma forma muito superior a ela, de uma forma extremamente honesta, e ela às vezes nem é um bom profissional, mas ela quer pôr uma banca de que aquilo ali é superior, que aquilo ali é o poder, que ela tem controle sobre tudo, que tá tudo, sabe? E não tem nada disso. E tem gente que é fraca, não tem vida com Deus, tá cego, cega, que vai comprando a ideia da pessoa. Que a pessoa já se entrou no meio de várias outras pessoas, já se enfronhou num grupo, já tentou criar um status, né? Para mostrar que é isso, que é aquilo. Irmãos, nada disso tem poder para Deus. Nada disso tem poder para Deus. Teve uma fase da minha vida que eu enfrentei tanto gigante na minha história que eu falei assim, Senhor, aqui não tem jeito, porque olha, aqui tem influência, tem isso, tem aquilo. Deus olhou para mim e falou assim, isso aí é problema para mim? Isso aí é dificuldade para você, talvez. Mas para mim não é. E realmente não era, irmãos. Por isso que eu falo para os irmãos, não desista da justiça que Deus disse que ia fazer na sua história. Não coloque a imagem que o outro vende para você acima do poder do Deus que você serve. Porque não existe patente, não existe influência, não existe conta bancária. Ah, mas tem, sabe, influência no meio de um grupo poderoso. Ah, faz parte de uma entidade tal. Que se exploda a entidade, que se exploda tudo. Deus mata, irmãos. A pessoa pode acumular todo o dinheiro do mundo. Deus coloca um câncer. O dinheiro que a pessoa tem, ela pode gastar no mundo inteirinho. Se Deus não curar, a pessoa não é curada. Agora me fala, qual foi o milionário que morreu que conseguiu ressuscitar? Com o dinheiro todo que ele tinha? Você falar não existe. Você vai falar assim dela, mas o dinheiro traz oportunidade? Traz conforto pra gente. Deus adora abençoar o povo dele. Deus não quer ninguém morando mal. Quem gosta de favela, quem gosta de dificuldade, quem gosta de pobreza, quem gosta, sabe, de várias situações de escassez é o demônio. O demônio que gosta de escravizar o homem desse jeito. Deus não quer ninguém lixão, catando lixo, Deus não quer que ninguém coma comida estragada, Deus não quer nada disso. Deus deu um mundo abundante pra gente, de uma forma que a gente não compreende. O mundo é muito complexo, mas tem água para todo mundo, tem comida para todo mundo. Há uns anos atrás, irmãos, vários cientistas e vários biólogos eu escutava falar que o mundo ia acabar, que não ia chegar no ano que nós estamos vivendo. Ah, não passa, do ano 2000 não passa. Não vai ter água para todo mundo. Não vai ter comida para todo mundo. E olha o que Deus faz. Tem catástrofe, enquanto não cumprir tudo que está na Bíblia, a gente continua. A raça humana está aí. A raça humana está aí. Então a especulação vai existir sempre. Sempre vai existir especulação. Como vai existir especulação também diante da nossa vida, diante do nosso ministério, diante daquilo que a gente é em Deus. Sempre vai ter especulação. As pessoas não entendem que a gente vive com Deus. Não entende. Desde o início do meu ministério, eu sempre falei isso. Eu sempre usei essa frase. Quem me acompanha aqui durante todos esses anos, tem mais de 5 anos que eu estou
pregando a palavra na internet. Eu tenho 10 anos de vida com Deus direto. Nunca me desviei. Não pretendo me desviar dos caminhos do Senhor. Sabe que eu sempre falei, irmãos, eu não prego religião. Eu tenho pavor de fariseu, eu tenho pavor de gente religiosa. Eu não defendo placa de igreja nenhuma. Já fui humilhada em várias. Já fui em várias congregações, várias placas. Só vi vaidade nesses lugares. Só vi, sabe, fofoca, intriga, competição, como existe em várias outras religiões. Toda religião tem. Toda religião tem. Então eu nunca preguei religião. Não defendo placa de igreja nenhuma. Não gosto. Porque tudo isso é destrutivo. Porque aquilo que tem que ser ensinado para as pessoas não é ensinado nessas congregações. Aquilo que eu passo para os irmãos, o que Deus me dá, é a base de muita renúncia, de muitas horas de oração, e que ninguém entrega assim. Tem gente que vende o que eu ensino para vocês. Teve vários ensinamentos que eu passei para os irmãos aqui, que é coisa bíblica, é mistério de Deus, que Deus revelou, que eu tenho o maior prazer em dividir com os irmãos. Tem pessoas aí que vendem essas informações por R$ 5.000 um curso, R$ 1.000, R$ 2.000. E vai vendendo coisas que eu dou de graça aqui no meu canal. Porque aquilo que é me dado de graça, eu tenho que dar de graça para os irmãos. Então toda a riqueza que eu venha a ter nessa terra, ou qualquer outras coisas em termos de grandeza material que eu venha receber, eu tenho que receber do Deus que eu sirvo. E não ficar explorando a fé dos irmãos. Então a gente achar, sabe, que nós vamos ficar isentos. Eu sou de uma placa tal, de uma igreja tal, e você vai ficar isento de fofoca, porque tem alguém aqui que está sofrendo por causa disso. Por isso que eu entrei nesse assunto. Deus manda falar para você, o ser humano é falho. E dentro desses lugares religiosos, você vai encontrar gente desse nível. Como existem pessoas no mundo também que não têm vida com Deus, às vezes nem têm religião, que agem do mesmo jeito. Então o joio sempre vai estar no meio do trigo. E para o trigo crescer, o joio tem que estar junto. E você não pode, sabe, se desesperar e se afastar de Deus, porque vai ter no meio aí do lugar que você convive ou das congregações que você vem entrar, existir pessoas que te provocam ou que fazem fofoca, que ficam nessa intriga. O que você não pode fazer é se afastar de Deus, que foi o que eu não fiz. Diante de todo o processo que eu tive, de todas as congregações que eu entrei, lugares que Deus me levou, porque eu precisava aprender, eu precisava entender o que era de Deus e o que não era. Então tem hora que Deus deixa a gente passar em determinados lugares para nos dar o quê? Conhecimento, sabedoria. Mas você não pode se desviar de Deus. Não pode. Você tem que ficar firme com Deus. Paulo já falava, qual que é o lugar de oração? Perguntaram para Paulo. E Paulo falou, todos os lugares. Então você tem que orar em todos os lugares. Você não tem que esperar, sabe, ter um culto durante alguns dias da semana para você orar. Não, você é a igreja de Cristo. Você tem que ter consciência de que você é a igreja. Uma vez que você tem essa consciência, todos os lugares são propícios para você orar. Jesus esteve na sinagoga, ele foi lá e pregou. Mas Jesus orava no monte. Aonde ele ia, ele orava. Ele não ficava preso a isso. E ele veio justamente para mostrar para a gente que nós temos que servir a Deus em espírito e em verdade e saber que Ele está conosco em todos os lugares que nós vamos. Então, não é porque você não está congregando, que você não está indo numa igreja específica, que você está abandonada por Deus, que Deus não vai cuidar de você, que vão fazer fofoca com teu nome, que vão denegrir a tua imagem, que vai ficar por isso mesmo. Você tem vida com Deus, você é a igreja de Cristo, você tem consciência de que você é a igreja, então toque a sua vida com Deus e deixa todas essas calúnias, essas injúrias nas mãos de Deus, que Deus sabe tratar. E Ele manda falar para você, acalma o teu coração. O que Deus quer da gente, irmãos, é que nós sejamos a igreja, para a gente poder ser usado por Ele. Como que você vai ser usado por Deus se você só acredita que indo numa congregação, num culto de não sei quantas vezes por semana, porque isso só não é servir a Deus. Eu conheço um monte de gente que vai e que está em pecado. O maior ministério que você tem é a sua família, é a sua casa. O maior ministério que você tem começa com você mesmo. Então você tem que ter essa consciência.
e entender que Deus está no controle de tudo. Você vai falar assim dela, mas a pessoa que está me caluniando, a pessoa que está falando mal de mim, que está me perseguindo, é uma pessoa que conhece a palavra, que está na presença de Deus. Ela pode ter aceitado Jesus como único Salvador, ter descido as águas, ter sido batizado, mas na presença de Deus não está, porque se tivesse realmente 100% com Deus, não estaria te perseguindo. Então você vai deixar essa pessoa religiosa, esse fariseu, essa fariseia nas mãos de Deus, que Deus sabe tratar. Faça que nem Davi fez com Saul. Eu não vou tocar porque Deus ungiu, Deus abençoou, isso aí é responsabilidade de Deus, não é minha. Ele não tocou em Saul em momento algum. A mesma coisa você vai fazer. E você vai deixar isso nas mãos de Deus. Você vai confiar em Deus. Porque o que Deus está chegando agora para fazer é exatamente isso. Deus vai tirar toda a ira dos olhos daquelas pessoas que foram influenciadas por esse fofoqueiro e essa fofoqueira. Deus vai te justificar em todos os lugares que essa pessoa entrou. E todo o trabalho que esse fofoqueiro, essa fofoqueira teve de ir nos lugares denegrir a tua imagem, todo o esforço que essa pessoa fez vai ser jogado ao vento. E tudo isso que ela fez vai voltar contra ela. Porque Deus vai fazer um reboliço, Deus vai ter um encontro com essa pessoa e você vai confiar em Deus. Tem lugares que Deus até afastou você justamente por causa dessa fofoca. Você pode ver que teve lugares que você não estava indo frequentar, Deus meio que trancafiou você em algumas situações, teve lugares que você não estava conseguindo voltar, você não estava conseguindo manter o teu relacionamento em determinados lugares, Deus te afastou. Porque essa pessoa estava frequentando esses lugares para falar mal de você. Só que agora você vai acalmar. Porque os lugares que você não estava indo, que você não estava frequentando, que essa pessoa entrou para denegrir a sua imagem, você vai voltar agora com honra. Você vai voltar nesses lugares agora com a cabeça erguida. Porque essa pessoa agora vai pagar por cada palavra que ela lançou negativa sobre a sua história. Ela não deveria ter mexido na sua vida. Quem mexe com a menina dos olhos de Deus tem problema com o Senhor. Porque a sua vida não te pertence mais. Você vive aquilo que Deus quer que você viva. E a partir do momento que você anda em obediência com Ele, não tem como Deus não te justificar. Não tem como Deus não chegar na sua história e não fazer justiça. Você está entregue nas mãos do Senhor, você está super bem protegido. Você está embaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Então Ele manda falar para você acalmar os teus ânimos, acalmar a tua alma. O que é a nossa alma dela? A nossa alma é os nossos sentimentos. A nossa alma são os nossos pensamentos, que dele provém os nossos sentimentos. Você vai acalmar a tua alma, as tuas emoções, diante das tuas atitudes e dos teus pensamentos. Porque agora Deus vai chegar em todos os lugares onde falaram mal de você para justificar você. E Deus manda dizer para você acalmar muito, mas muito o teu coração. Porque Ele vai justificar. Quem vai sair envergonhado, envergonhada nessa história é o fofoqueiro e a fofoqueira. Você vai voltar nesses lugares honrado e honrada. As pessoas vão ver que você não é nada daquilo. Porque Deus está chegando para ter um encontro com essa pessoa. O que vai vir agora diante dessa situação é um rebuliço. Agora Deus vai arrancar as máscaras, vai arrancar a capa. Deus vai fazer essa pessoa passar uma vergonha muito grande porque ela tentou te envergonhar. Ela tentou trazer situações constrangedoras para você, para te envergonhar, ao ponto de você sair de onde você está. Ao ponto de você abandonar tudo, ao ponto de você querer desistir de tudo, ao ponto de você querer sair de mudança do lugar que você está. E Deus manda dizer para você, você não vai sair de lugar algum. Você não vai sair do lugar que você está. Você não vai abandonar aquilo que eu construí na sua história até agora. Porque você vai prosperar e você vai sair do lugar que você está, se tiver que sair pela vontade de Deus, honrado e honrada. Mas por enquanto você não vai sair de lugar algum. Você vai permanecer no lugar que você está, porque Deus está chegando para fazer uma grande honra nessa história. E essa honra é para você. Essa honra Deus vai entregar para você. Quem vai sair envergonhado agora, quem vai sair agora no prejuízo, quem vai levar agora uma surra da própria língua, né? Porque ela é um chicote do corpo. Quem vai sair agora cheio de hematoma nessa história aí é a pessoa que saiu falando de você. Que vai ter que prestar conta agora. Fez a maldade, agora vai colher a maldade que fez. Achou que podia entrar na sua história e fazer o que quisesse, agora vai ter que
experimentar do próprio veneno. E você vai confiar em Deus. Irmãos, não tem coisa melhor do que a gente aprender a descansar em Cristo. Tem situações que tem hora que por mais que você tente se justificar, você só se complica nela. Porque toda palavra que a gente usa é usada contra nós. Eles deturpam a palavra. Tem situações aqui que alguns irmãos e irmãs aqui, você falou determinadas coisas e deturparam a tua palavra. Só que Deus manda dizer para você, eu vou te honrar de um jeito que toda palavra que saiu da tua boca vai ter peso. E a pessoa que tentou deturpar a palavra para trazer aí um desconforto para você, denegrir a sua imagem, vai pagar o preço disso, vai ficar envergonhada e envergonhada. Porque não deveria ter usado a palavra dessa forma. Foi de uma forma distorcida para colocar pessoas contra você. Só que agora as pessoas que ficaram contra você vai ver que você tinha razão. Vai ver que aquilo que saiu da sua boca não tinha, sabe, esse significado que foi lançado. Você quis dizer outra coisa. E a pessoa dentro da maldade colocou um significado nas suas palavras, um entendimento na sua palavra que não era aquilo, de uma forma distorcida. Só que Deus sabe inverter a situação. Deus sabe fazer as pessoas terem entendimento daquilo que você queria falar. Qual que era a sua intenção com as palavras? E é isso que Deus vai fazer por você. Tem hora, irmãos, que por mais que a gente tente consertar aquilo que estão fazendo contra nós não conseguimos. Tem pessoas aqui que você está lutando desse jeito, mas em processo jurídico. Deus manda falar para você, vou entrar nesses processos jurídicos e vou te justificar diante das calúnias, das injúrias, das falsas testemunhas. Eu estou chegando para trazer uma grande alegria para você e uma grande vitória. Então creia, porque Deus manda falar para você, esses dias que estão se aproximando, até o final do mês, Deus está chegando com um grande reboliço. Deus está chegando com uma grande vitória diante da sua história. Deus vai fazer as pessoas enxergarem você de uma forma diferente. As pessoas vão aprender a respeitar aquilo que você tem com Ele. Vão entender que você é um homem e uma mulher de Deus. E que nada do que falem contra você tem peso diante daquilo que você se tornou em Deus. Então quem vai justificar agora o seu caráter, quem vai cuidar da sua dignidade, quem vai preparar o seu entrar e o seu sair de determinados lugares, quem vai fazer você voltar em determinados lugares de uma forma honrosa, vai ser o Deus que você serve. Então Deus manda falar para você, a cobra só foi até aqui. Esse fofoqueiro, essa fofoqueira maliciosa só agiu até aqui. Daqui em diante não passa mais. Daqui em diante agora vai ter que experimentar a ira de Deus. Irmãos, caiu na mão do Deus vivo, vai pedir socorro para quem? Olha a situação que a pessoa se colocou. Agora vai ter que prestar conta com o Deus que você serve. E você vai confiar em Deus porque Deus está acima de qualquer problema que você venha enfrentar. E confia, não tenha vergonha. Tem irmãos e irmãs aqui que você estava com vergonha de sair na rua, de ir em determinados lugares. Porque você sabe que a pessoa está acabando, sabe, com a sua moral, acabando com a sua dignidade, falando mal da tua casa, dos teus negócios. Tem comércios aqui, empresas, que você está passando por um estreito muito grande, você sabe que foram línguas malignas, que fecharam portas, denegriram o seu trabalho. Só que você vai acalmar o teu coração. Que agora Deus vai fazer cair por terra toda a difamação. E aquilo que não estava funcionando, que não estava acontecendo, que não estava, sabe, fluindo, vai passar a fluir. Porque agora Deus vai tirar todo o engano dessa história. Vai deixar tudo em pratos limpos. Se as pessoas se afastaram de você, se a clientela se afastou, agora se prepara, porque a demanda vai ser muito maior do que você estava acostumado lá atrás. Agora você vai ter que pedir ajuda para poder satisfazer a demanda. Porque Deus vai fazer com que tudo aquilo que foi arrancado da sua história, por causa da malícia do outro, da língua do outro, vai ter que vir para sua história agora em dupla honra. Agora é a glória da segunda casa. Aonde se saiu, sabe, com a cabeça baixa, que você saiu entristecido, entristecida, você vai voltar agora com honra. Porque é isso que Deus vai fazer. Então, olha, vai ter convite. Vai ter porta aberta. A demanda vai voltar. Vai ter fluxo. Você só tem que confiar em Deus. Tudo aquilo que arquitetaram no intuito de prejudicar você, Deus está fazendo cair por terra agora, para te dar uma grande vitória. E não temas. E Deus manda dizer para você, eu só permiti que ficasse mais um tempo,
Você estava questionando com Deus, Senhor, está demorando muito, por que que o Senhor está permitindo isso? A pessoa não para, a pessoa está indo em outros lugares, já tem muitos meses, por que que estava permitindo isso? Porque Deus queria que a pessoa se alargasse. Deus queria que a pessoa se mostrasse bastante. Deus quis que a pessoa falasse muito. Porque agora a vergonha vai vir, ela vai ter que acatar essa vergonha. Todos os lugares que ela frequentou, aonde ela se alargou, ela vai ser envergonhada. Ela vai perder créditos nos lugares. Agora Deus vai fazer a máscara cair, a capa vai ser arrancada, a mentira vai vir à tona, vai perder trono, vai ser mandado embora de determinados lugares, vai sofrer as consequências do que falou, vai ter que colocar o rabo entre as pernas, porque é assim que Deus faz. Tem calúnias aqui que foram levantadas, que Deus vai colocar as provas nas suas mãos. Se tiver que buscar os seus direitos, Deus vai programar tudo para você buscar os seus direitos. Agora chegou a hora da justiça de Deus. E na hora que a justiça de Deus chega, quem é que consegue fugir dela? Não consegue. Por isso que eu falo, as pessoas dão vazão para o inimigo, as pessoas falam o que querem, sabe? Agem da maneira impulsiva, deixa a raiva tomar conta, a inveja tomar conta, porque o problema dessa pessoa aí é a inveja. Ela tem tanta inveja de você que ela quer destruir você de todo jeito. Ela quer tirar você do caminho. Só que agora ela vai começar a repensar. Não deveria ter tocado, não deveria ter falado. Aonde que eu fui mexer? Nossa, mexi no vespeiro. Tudo que eu fiz lá atrás para outras pessoas nunca deram problema. Agora nessa daqui tá dando. Porque mexeu com alguém que tem vida com Deus. Enquanto mexeu com pessoas que não tinham vida com Deus, foi tendo vitória. Né? Porque a pessoa vai mexendo, vai tocando, vai fazendo, nada acontece. Na hora que toca numa pessoa que tem vida no altar, que tem vida com Deus, aí o negócio fica estreito. Que acha que nós somos sozinhos? Ah, vamos tocar nela, vamos tocar nele. Ah, não tem ninguém por ele, não tem ninguém por ela. Engano de quem acha. Engano de quem tem essa convicção. Porque nós sabemos o Deus que nós servimos. E Deus, ele não dorme. E Deus é justo. Então agora você vai acalmar, porque o que está chegando na sua história agora é uma grande justiça. Acalme teu coração. Aquilo que você viu despedaçar, relacionamento que você viu que houve afastamento por causa de fofoca, que teve intriga, que teve um monte de confusão, Deus manda dizer para você, eu vou usar tudo isso agora para fortalecer o relacionamento. Se o fofoqueiro e a fofoqueira fizeram no intuito de afastar para que houvesse quebra de aliança, agora vai ter restituição de aliança e vai fortificar a união de vocês. Porque achou que ia dissipar, né? Ah, não, agora eu vou separar. Agora eu vou entrar para separar. Agora vai ficar mais forte ainda a união. Agora um vai confiar muito mais no outro, depois de toda a justiça que Deus está chegando agora para fazer. Por isso que eu falo para os irmãos, quando a gente descansa em Deus, eu transformo a maldição em bênção. E a pessoa acha que está destruindo o relacionamento. Não, eu vou destruir, eu vou afastar. Ah, não vai conhecer a pessoa, não vai chegar na pessoa, não vai falar com a pessoa. E Deus fica só olhando. Aí tudo aquilo que a pessoa arquitetou no intuito de afastar, de fazer com que não houvesse, sabe, a existência daquele propósito que Deus já falou que ia fazer, Deus vai lá e fortalece tudo. A pessoa acha que está te prejudicando, mas na verdade ela te favoreceu. A pessoa acha que atrasou sua história, mas ela te impulsionou para o propósito. A pessoa está achando que fechou a porta do teu milagre. Na verdade, ela te impulsionou para esse milagre. Você já está mais próximo do milagre do que você possa imaginar. Então, tudo aquilo que foi feito no intuito de prejudicar você, que os demônios estavam agindo, né? Capacitando ela e capacitando ele para prejudicar a sua história, Deus manda dizer para você, agora eu vou fazer com que tudo isso seja a seu favor. Que você venha a ser favorecido, abençoado, que os milagres venham chegar nas suas mãos. Agora é hora de Deus fortalecer a sua história em todo sentido. Vai ter que ver você passeando com a sua bênção, vai ter que ver você assinando o contrato da tua bênção, vai ter que ver, sabe, o milagre da multiplicação na sua vida, porque fez no intuito de destruir, mas não vai conseguir destruir, que agora Deus está chegando para reverter a história, para mudar a história. Então confia. Confia porque Deus faz, irmãos. Eu falo pela minha vida. Quantas vezes eu fui perseguida? Ainda sou perseguida até hoje.
E Deus vem e me prospera, Deus vem e me justifica, Deus vem e faz, Deus vem e fala por mim. Faz a pessoa ser envergonhada. Às vezes tentam segurar aquilo que é meu, segura por um tempo, acha que está me prejudicando, Deus está me favorecendo. Deus usa o favor que a pessoa, o tempo que a pessoa segurou, Deus usa todo o tempo a meu favor. E assim ele vai agindo, a mesma coisa na sua vida. Então não se desespera. Confia, porque Deus é a nossa história, tá? Irmãos, eu estou com meu nariz congestionado, eu peço perdão aos irmãos, estou com dificuldade para falar. Eu vou orar para os irmãos agora e vocês vão pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, nós agradecemos por essa justiça. Senhor, que o Senhor dê um breque nessa fofoqueira, nesse fofoqueiro. O Senhor arranque a língua desse povo fora, Pai. Que o Senhor faça justiça, Senhor, no nome de Jesus. Que o Senhor coloque cada um no teu lugar. Que o Senhor mostre que o Senhor é na vida do teu povo. O Senhor sabe o poder que a palavra tem, Pai, quando ela quer destruir. O Senhor sabe a desgraça que traz uma palavra distorcida. Mas que o Senhor faça justiça na história do teu povo. Que o Senhor venha restituir tudo aquilo que a palavra negativa destruiu. Que o Senhor traga união. Que o Senhor faça, Pai, com que haja uma restituição na vida do teu povo. E que o Senhor venha envergonhar essa pessoa que está sendo usada por Satanás. Que o Senhor faça justiça. E que o Senhor tire isso da vida do teu povo de uma vez por todas. Que o Senhor leve para longe. Mas que o Senhor mostre que o Senhor é vivo na vida do teu povo. Nós aguardamos, Pai, a sua justiça. Nós esperamos um testemunho de vitória. Nós cremos na nossa vitória, porque o Senhor é conosco. E nós agradecemos no nome do teu filho Jesus. Guarda essa palavra no teu coração. Deus vai arrancar a língua dessa pessoa fora. Tem situações aqui que o fofoqueiro, Deus vai levar para longe, viu? Vai sumir da sua vida. Do lugar que você mora, do bairro que você mora, da cidade que você mora, Deus vai levar para longe. E tem situações aqui que alguns fofoqueiros vão ficar por um período para ver a sua exaltação. Depois Deus dá uma dissipada, Deus manda para o quinto dos infernos. Que tem gente, irmãos, que por mais que Deus ensine, por mais que Deus mostre, por mais que Deus dê a oportunidade da pessoa mudar, a pessoa não muda. Tem gente que é ruim. Tem ser humano que infelizmente é ruim. Deus fala na palavra, se vocês são ruins, sabem dar o que é bom para os filhos, imagine eu que amo vocês incondicionalmente, né? Deus tem esse amor ágape por nós. Então, quando a gente analisa, tem ser humano que não adianta. Deus usa uma boca, Deus usa duas bocas, Deus monta situações, a pessoa não para. A pessoa cria uma obsessão, a pessoa está morta espiritualmente, mas está atolada no inferno até o talo. E aí ela quer de todo jeito aquilo que é do outro. E ela vai trabalhando e vai agindo. Então Deus manda falar para você, eu vou tratar com esse fofoqueiro, vou tratar com essa fofoqueira. Não me peça misericórdia, porque eu não vou ter misericórdia. Se você quer viver o propósito e a promessa de Deus, você tem que deixar Deus agir. Não atrapalhe o processo de Deus da maneira como ele vai agir. Não questione, porque Deus conhece o coração de cada um. Irmãos, o invejoso, ele é obsessivo. E o invejoso mata outra pessoa. E Satanás sabe disso. O sentimento da inveja é perigosíssimo. Uma pessoa invejosa, obsessiva ao extremo, ela tem capacidade de matar a outra pessoa. Se ela cismar com o teu relacionamento, ela não quiser que você fique com o teu cônjuge, ela mata você para você não ficar com aquela pessoa, ou ela mata a pessoa. Então nós não podemos brincar com isso. Tá? É muito bonito falar, olha, eu posso chegar aqui e falar que isso está na Bíblia? A nossa luta é contra principados e potestades, não é contra a carne e o sangue. Ai, que bonitinho, coitadinho daquele rapaz. Ele matou aquela criança, mas não é ele, é o demônio. Ai, irmãos, pelo amor de Deus, né? Se Deus dá o livre-arbítrio de você seguir o inferno, de você seguir o lado de Deus, o lado da luz, a mesma coisa a pessoa que faz a maldade, ela tem a mesma oportunidade que você. Então ela tem a oportunidade de fazer o mal e ela tem a oportunidade de fazer o bem. Então nós não podemos achar, a nossa luta é contra os principados e as potestades? Com certeza é. Existe uma força maior dominando a mente daquela pessoa. O nosso coração na Bíblia não é esse músculo que bombeia sangue para o corpo. Eu já expliquei isso para os irmãos, isso aqui é um músculo. O coração que Deus fala na Bíblia, ele fala em parábola. É a nossa mente.
A nossa conexão espiritual está aqui nessa parte frontal do nosso cérebro. Por isso que nós temos que evitar bebida alcoólica, drogas, maconha, cocaína, heroína, porque ela mexe com essa parte aqui, que algumas religiões chamam de terceiro olho. Os egípcios chamavam de o olho de Horus. E assim várias outras religiões falam de outro jeito. Então a nossa conexão com Deus, ela está nessa parte frontal do cérebro. Então nós não podemos brincar, por quê? Porque os demônios vieram para matar, roubar e destruir. E ele vai pegar uma pessoa vulnerável, uma pessoa que dá legalidade a ele, que tem uma mente perversa, uma mente sombria, que sente prazer na maldade, para ser uma ferramenta na mão dele, na mão deles, dos principados e das potestades. E aí eles usam essa pessoa para matar outras pessoas. Às vezes não mata fisicamente, não tira a vida do outro, mas tira psicologicamente, emocionalmente. Às vezes machuca e às vezes mata. Muitas vezes mata. Então nós não podemos brincar com isso. E uma pessoa que ela é envolvida no sentimento da inveja, que é uma energia terrível, tem pessoas que entram num processo tão obsessivo da inveja que ela quer matar a outra pessoa. Ela não consegue ser outra pessoa. Para ela sentir as emoções que a outra pessoa sente, ela tem que tirar o cérebro dela e colocar no sistema nervoso daquela pessoa. Tem que virar um Frankenstein, por exemplo. Não tem como ela fazer isso. Então ela vai imitar seu cabelo, sua maquiagem, o seu jeito de ser, o seu jeito de falar. Vai imitar suas roupas. Vai imitar o seu jeito de trabalhar. Ela vai imitar você de tudo quanto é jeito. Quando ela vê que ela não consegue e aquilo começa a ficar obsessivo demais, ela começa a querer o que você tem. Ah, mas eu quero sentir o que ela sente no casamento dela. No casamento dele. Ah, eu quero sentir o que é ter essa empresa. Eu quero sentir o que ele sente nesse trabalho. Ah, eu quero sentir o que ela sente com essas amizades. Eu quero sentir o que ela sente andando num carro desse aqui. Ela às vezes não quer nem um carro parecido com o seu, ela quer o seu carro. Você vai falar assim dela, mas o meu carro é antigo, é um carrinho simples, não tem problema. A pessoa quer o seu carro. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Porque o ser humano, quando ele é usado pelas potestades e pelos principados, ela se torna uma arma mortal. E nós temos que tomar cuidado com isso. Por isso que Deus fala na Bíblia, né? Que as más companhias corrompem os bons costumes. Se todo mundo, sabe, fosse dominado pelo diabo e não trouxesse tanto prejuízo pra gente, porque como que o diabo vai se manifestar na sua vida? Através da vida de outras pessoas. Então ele vai usar outras pessoas para fazer maldade. Como que Deus se manifesta nessa terra para mostrar que ele é vivo, que ele cura, que ele salva? Usando pessoas que são as igrejas dele. Sou eu, você. Então vamos parar com essa meninice, vamos parar com essa inocência, vamos parar de ficar alimentando a inveja do outro. Deus está falando, olha, Deus está mandando eu explicar tudo isso daqui, porque tem alguém aqui que está com mania de ficar alimentando a inveja do outro. Você para com isso. Você sabe que a pessoa tem inveja de você e você fica alimentando a inveja do outro. Cuidado para você não se arrepender depois. Porque é uma energia destrutiva e uma pessoa, quando ela se torna uma invejosa obsessiva, ela pode até matar o outro. Deus vai dando sabedoria, Deus vai afastando, Deus vai dando livramento, Deus vai tirando essa energia negativa da nossa vida, Deus vai fechando o nosso cerco. Às vezes você fica sozinho em fases. Quantas fases eu já fiquei sozinha? De Deus afastar um monte de gente. Porque Deus tinha bênção para me entregar, Deus tinha evolução espiritual para trazer para mim, Deus tinha cura para trazer para mim e tinha pessoas que não podiam ficar perto. Porque por mais que a pessoa gostasse de mim ou me admirasse, a pessoa não ia ter estrutura psicológica e emocional para ver o que Deus ia fazer na minha história. Então tem hora que ele nos afasta para a gente poder ser abençoado. Vocês têm noção do que é isso? Agora imagine uma pessoa que não gosta de você 100% e ela quer ser você. Ela te admira de uma forma doentia. E ela começa a ter uma obsessão com relação à sua pessoa. Você fica alimentando a inveja dela, você vai pagar o preço disso. Então pare com isso. Se conserve, se reserve. Não fique expondo as suas coisas para quem tem inveja de você. Tenha sabedoria. Para depois não falar, ai, Deus não avisou. Deus não usou ninguém.
Deus não fala comigo. Deus poderia ter me protegido dessa retaliação. Aí não adianta colocar a culpa em Deus, porque Deus avisa tudo que ele vai fazer antes, irmãos. Deus avisa os perigos, Deus avisa as bênçãos que ele está trazendo, Deus mostra pra gente as promessas que ele tem na nossa história. Ele faz a gente caminhar embaixo de promessa. A gente paga preço, sofre levante por causa disso. Então tenha sabedoria. Passa um zíper na tua boca, preserva a tua história, a tua vida. Guarda as tuas promessas, não comente com ninguém o que Deus está fazendo, nem em termos de justiça, nem as bênçãos que ele vai te dar. Pede para Deus tirar essas energias negativas dos teus filhos, da tua casa, da tua vida. E tenha sabedoria, tá? Porque se você não tiver, você morre. Por que Davi sofreu aquela perseguição toda? Por que Saul queria matar Davi? Você quer um exemplo maior do que esse? Por causa de inveja. Ele não queria de jeito nenhum que Davi sentasse naquele trono. Ele ficou com inveja porque Davi foi ungido a rei. E Davi foi ungido menino, ele foi tomar posse do trono lá, ele já estava adulto. Ele queria matar de todo jeito, interromper um processo que Deus falou que ia fazer na vida de Davi. Você acha que não tem gente querendo matar a sua história? Você acha que não tem gente querendo matar a sua promessa? Você tem que ser muito inocente para achar que não. Então, não confie, nem coisas, às vezes para a família, para a parentela, a gente pode contar, irmãos. Tem que guardar segredo. Então, confia no que Deus está te entregando agora. Esse processo dessa fofoqueira aí, Deus está dando um basta. Mas você precisa ter uma grande sabedoria com Deus. E confiar no Senhor. Tem coisas que Deus vai mandar você fazer, é só entre você e Deus. Tem conversas que você vai ter só entre você e o seu Deus, que é o seu Pai. Ninguém precisa saber. Depois que você estiver de pós de vitória, as pessoas vão ver você de pós de vitória. Mas fora isso, não faça isso mais, tá? Tem gente que tem inveja até da sombra da gente, irmãos. Tem gente que tem inveja das lutas. Irmãos, tem gente que tem inveja das minhas lutas. Tem gente que queria ter a minha vida. Eu falo, Senhor, isso é loucura. Ele fala, acalma porque eu tô cuidando. Leva as dores junto. É que nem eu falo, quer ter minha vida, quer ter meu ministério, não tem problema, mas pede para Deus as lutas também. Pede para Deus as dores, os problemas que eu tenho, carrega tudo. Porque as pessoas veem a gente por fora, mas não sabem as dificuldades que a gente passa. E tem hora que as pessoas sabem a dificuldade que a gente passa e tem inveja até das dificuldades que a gente tem, das lutas que a gente vive. É uma coisa assim, difícil da gente ter compreensão. Mas, infelizmente, isso existe. Os demônios vieram para matar, roubar e destruir. E eles têm poder de manipulação. E tem pessoas que dão legalidade para o diabo e acontece isso. Então, vamos ter sabedoria? Confiar em Deus? Quanto mais você se preservar com Deus, mais vitória você tem. Mas confia, porque até o final do mês Deus está dando um basta nesse fofoqueiro, nessa fofoqueira. E tem lugares que você vai voltar. Você vai voltar honrado agora. E esses olhos irados que estavam sobre você diante das fofocas, Deus hoje está fazendo cair por terra. As pessoas vão olhar para você agora com um olhar de admiração e de respeito, porque vai ver em você um homem e uma mulher de Deus. E você vai voltar nesses lugares honrado, vai ser muito bem recebido. Agora quem vai passar vergonha é quem falou mal de você. É esse fofoqueiro, essa fofoqueira, esse desocupado, é essa desocupada. Que quem não tem o que fazer, né? A mente vazia, a oficina do diabo, tem gente que é assim direto. Só consegue as coisas prejudicando os outros, passando a perna nos outros, roubando os outros, fazendo falcatrua com o nome dos outros, né? Mas uma hora a cobrança vem. E agora chegou a cobrança, porque Deus vai fazer justiça por você. E tenha sabedoria, viu? Confia, porque Deus é a sua justiça. E cuidado com a inveja. Não alimente a inveja do outro. Senão você vai pagar um preço muito alto por causa disso. Tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.